Meus irmãos, quero saudar todos na paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Pode se sentar, fique à vontade, graças a Deus. Mais um dia, mais uma oportunidade, né? Que Deus nos dá de poder adorar o seu nome. Eu quero trazer uma mensagem que há mais ou menos um ano eu preguei ela, não aqui, eu nunca preguei ela, falei sobre isso aqui na nossa comunidade, mas eu fui convidado por uma igreja para falar sobre a Reforma Protestante, né? E como no dia 31 de outubro completou-se 507 anos da Reforma Protestante, acho interessante a gente falar um pouco sobre o que foi esse movimento, o que é a Reforma Protestante, né? Para a gente entender um pouquinho. Eu não vou ir tão profundamente assim, né? Não vou contar toda a história, mas eu quero dar um breve resumo sobre a Reforma Protestante e sobre os principais solas, né? As principais doutrinas da Reforma, né? Então eu quero ler para os irmãos, primeiramente, em Romanos capítulo 1, versículo de número 16 e 17. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 1, versículos de número 16 e 17. Vou ler na tradução Almeida Revista e Corrigida. Diz assim, Romanos 1:16: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Amém? Eu quis ler esse texto com os irmãos porque esse é considerado o texto base, o fundamento, o alicerce da Reforma Protestante. A gente chama assim porque reforma, o termo, dá a ideia de você trazer de novo a forma. É como se a igreja ela tivesse uma forma, um molde, um modelo, e esse modelo ele foi perdido. Deus ele construiu, deu uma maneira de se viver, de se seguir a fé cristã, e essa maneira ela foi perdida, ela foi deformada. E é por isso que os reformadores diziam que a gente precisava fazer uma reforma, uma mudança para o estado original. E tudo isso começou especialmente em 1517, quando a gente sabe que Martinho Lutero ele afixou na igreja de Wittenberg as 95 teses, né, contra as indulgências da igreja católica. Mas para não ir tão rápido, né, como que eu quero começar, né? Primeiramente, o Evangelho de Deus ele começa quando Jesus ele começa a pregar o seu Evangelho em Naftali e Zebulon, dizendo: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Ele começa a pregar, ele chama 12 discípulos, que mais tarde vão se tornar 12 apóstolos. Todos nós conhecemos a sua vida, obra, morte e ressurreição. Jesus, ele causa um impacto imenso na história humana, de maneira que a história até hoje, principalmente aqui no mundo ocidental, é dividida em antes e depois de Cristo, né? Só que antes de Jesus subir aos céus, ele deixa uma promessa à igreja, aos seus discípulos: ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, que é a descida do Espírito Santo. Isso ele fala em Atos 1, né? Em Atos capítulo 2, a gente vê o cumprimento dessa promessa, da descida do Espírito Santo. Em Atos 2, no Pentecostes, que é considerado uma das festas, uma das grandes festas dos judeus, dos israelitas. Pentecostes significa 50º,
né? Penta vem de 5, eram 500 dias após a Páscoa. Era uma das festas mais famosas e mais importantes, porque era muito favorável você vir tanto por água, pelos mares, quanto por terra. Então, a população em Israel naquela época triplicava nessa festa de Pentecostes. Então, judeus que eram de diversas regiões, eles vinham até Israel para comemorar essa festa. E aí tem a descida do Espírito Santo. Nesse momento a igreja ela começa a ser estabelecida, ela começa a ganhar corpo. Só que olha como que era o molde da igreja nessa época. Atos capítulo de número 2, a Bíblia vai dizer como que era a forma da igreja. Olha só, Atos 2, a partir do 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseveravam, perseverando unânimes, todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça do povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então aqui a igreja nasce, e aqui a gente tem a maneira de se viver, de ser igreja. Só que essa maneira ela foi perdida ao longo do tempo. Por quê? A igreja aqui, ela tinha esse modelo e ela foi crescendo, ela foi se expandindo. Jesus ele diz que eles receberiam poder e eles seriam testemunha, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E se a gente lê Atos, a gente vê o Evangelho chegando em Samaria, na Judéia, em Jerusalém e confins da terra. Tanto que em Atos capítulo 18, a Bíblia vai dizer que quando o Evangelho chega em Tessalônica, a cidade lá, eles dizem assim: esses que têm transtornado o mundo chegaram aqui também. Ou seja, a gente tem ouvido falar desse povo em todo lugar, até aqui eles chegaram. Ou seja, o Evangelho foi se expandindo. Só que, assim, nem sempre foi fácil, como hoje é fácil ser evangélico, ser cristão. Nessa época, os cristãos eles eram muito perseguidos. A gente considera como o primeiro mártir Estevão, né? Que foi apedrejado. Só que ele foi o primeiro de muitos outros que foram martirizados. No século I, a gente teve grandes imperadores que perseguiam, matavam os cristãos. Calígula, Marco Aurélio, Nero, que até incendiou a cidade. A história com Flávio José diz que naquela época faltava madeira para fazer cruz, de tanto que eles crucificavam os cristãos, tanto que eles matavam os cristãos. Ali no ano de número 68 mais ou menos, começou a construção por Vespasiano de uma das 7 maravilhas do mundo moderno, que é o chamado Coliseu Romano, onde a morte dos cristãos dentro daquele coliseu era um teatro, era um espetáculo que as pessoas assistiam e vendo os cristãos sendo devorados pelos leões e por outros animais. Só que declinou. Esse período de perseguição declinou no século IV, ali pelo século de 300. Por quê? Porque surgiu um imperador chamado Constantino.
A gente ouve falar muito de Constantino, né? Constantino, basicamente, ele foi em uma guerra e ele diz assim: olha, eu vou nessa guerra em nome de Jesus. Se eu ganhar, o império vai ser um império cristão. Ele ganhou a batalha, e quando ele voltou, ele atribuiu a vitória a Jesus, e ele colocou como religião oficial do império o cristianismo. Então, as pessoas agora, elas não se tornaram cristãos porque eles se converteram a Jesus, porque tinham fé em Jesus. Não, porque era a religião da nação. Só que as pessoas, elas serviam a Jesus e traziam consigo as suas tradições religiosas. Aquilo que elas acreditavam, elas começaram a acoplar, a adicionar no cristianismo. É como se você pegasse, por exemplo, aquilo que a gente chama de sincretismo religioso. Você pega aí catolicismo, espiritismo, umbanda, hinduísmo, você joga tudo isso no liquidificador, bate e dá um monte de religião. É tipo isso. Eles tinham todos, cada um a sua própria religião, e eles foram adicionados à fé cristã, só que com as suas crendices, as suas tradições, né? E aí começa um período em que a igreja, ela vai se deformando, vai se instaurando várias heresias, dentre algumas que o pastor acabou de citar aqui. Ele não sabia que eu ia pregar sobre isso, mas ele acabou citando algumas das coisas que eu ia citar aqui. Por exemplo, algumas das heresias que a igreja católica foi colocando dentro do cristianismo. Por exemplo, a canonização dos santos, ou seja, toda aquela pessoa que viveu uma vida santa nessa terra, ou de maneira digna, ela se tornou, depois de morta, um santo, e você pode orar para ela. Por exemplo, o pastor Antônio Carlos viver aí, daqui a pouco, depois que ele morrer, a gente poderia orar por ele, orar não apenas por ele, mas orar pedindo para que ele interceda por nós. Então houve a canonização dos santos, ou seja, toda pessoa que viveu de maneira piedosa, do ponto de vista humano, era uma pessoa digna, você podia orar por ele. E aí não se orava mais a Jesus apenas, orava a Santo Antônio, né? Orava a São Geraldo, a São Tadeu, né? E vários outros. Além disso, eles começaram a instituir a adoração a Maria. Então a Maria, ela se tornou agora uma corredentora. Não é Jesus apenas que nos traz a redenção, é Maria, é Jesus mais Maria. Então orava a Maria. Em seguida, eles colocaram o culto em latim. Imagine, povo leigo, simples, não entendia nada, e o culto era em latim. Proibição da Bíblia para leigos. Eles diziam que a Bíblia era um livro muito elevado e muito difícil de compreender, que o povo leigo não podia ler, não ia entender. Então a Bíblia era proibida para leigos, ela só era acessada e entendida pelos clérigos, pelos padres, papas e cardeais, enfim. Eles criaram a doutrina do purgatório, ou seja, a pessoa, ela não era suficientemente boa para ir para o céu e nem suficientemente mal para ir para o inferno. Ela era mais ou menos, era meia boca. Então ela vai para o purgatório, onde ela vai purgar os seus pecados até que ela esteja suficientemente apta para ir para o céu. Ou seja, mais uma doutrina, mais uma heresia. Criaram-se também o celibato dos padres e dos papas, ou seja, eles não podiam mais casar, tinham que viver de maneira celibatária. E por último, um grande, assim, a parte mais central das heresias, assim, o ápice que a gente poderia dizer, é a chamada das indulgências.
Quando o Papa Leão X, ali no século XVI, 1500, ele queria construir a Basílica de São Pedro, que é assim uma construção glamurosa, grande, e ele precisava arrecadar muita grana. E aí ele contratou um cara chamado João Tetzel, que ele começou a vender indulgências. O que é indulgência? Para que os pecadores pudessem ser perdoados seus pecados e ser salvos, eles tinham que comprar a sua salvação. Eles compravam um certificado, ou que eles chamavam de bula papal, em que estaria ali autenticado o seu certificado de alguém salvo. Então eles compravam a sua salvação em vida. E se a pessoa tinha morrido, vamos supor que você tinha uma irmã, uma esposa, um filho, alguém que morreu, nem assim eles escapavam. Eles chegavam e falavam assim: olha, seu filho, sua irmã, seu pai, ele está lá no purgatório, mas tem como você fazer alguma coisa por ele. Sabe o que você pode fazer? Você pode dar uma indulgência, pode pagar, porque quando você paga, quando a moeda cai no gasofilaço, a alma dele pula para o céu. Cai lá, você já tem a salvação do seu ente querido, se você realmente ama ele. Ou seja, os caras, eles eram muito astutos e muito perspicazes na maneira de tirar grana do povo. Pior do que agora. E bom, em 1400 e antes de citar isso, nesse processo de heresias da Igreja Católica, esse período ele é chamado pela história de o período das trevas, o período da caça às bruxas, onde a Igreja Católica ela perseguia qualquer pessoa que assim pensava de maneira diferente. Então, se a pessoa pensava de maneira diferente, ela perdia a sua salvação, né? Então, o que a gente aprende com tudo isso? A igreja ela foi se deformando, só que em 1483 nasce um homem que vai mudar praticamente o rumo dessa história, que é Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele formado em Direito, depois se formou também em Teologia, mas a história dele é intrigante porque ele primeiro vivia uma vida nas baladas, nos bailes, ele não queria saber nada de igreja. Só que em um determinado dia, uma tempestade, ele estava voltando de um baile, de uma festa, e aí estava chovendo, estava aquela tempestade, estava caindo o mundo. E ele, meu Deus do céu, vou morrer. E aí caiu um raio do lado dele, assim. Nesse momento, ele fez uma oração: Santa Ana, se a senhora me salvar, eu prometo, eu juro, que eu vou virar um monge. E aí, obviamente, ele saiu daquela tempestade ileso e ele cumpriu sua promessa, né? Ele se tornou monge da ordem agostiniana. Só que olha que interessante, 100 anos antes de Martinho Lutero afixar as 95 teses na igreja de Wittenberg, existiu um homem chamado John Huss, que também pregava contra as heresias da igreja. E ele foi morto, queimado. Só que antes de ser queimado, ele deu uma profecia que se cumpriu 102 anos depois. A profecia era a seguinte: hoje vocês estão matando um ganso, mas Deus enviará uma águia da qual vocês não poderão resistir. Ou seja, eles estavam matando John Huss
Mas 102 anos depois, Deus enviaria Martinho Lutero, que a igreja não conseguiria resistir. E foi justamente a partir dele que houve essa divisão. Claro que a gente poderia citar várias outras pessoas, eu vou me deter por aqui nesse momento da história, mas a gente poderia citar Zwinglio, a gente poderia citar João Calvino, a gente poderia citar John Wycliffe, vários nomes importantes aí na Reforma Protestante, mas agora eu só quero citar bem rapidamente os 5 solas. Em latim, sola significa somente. Basicamente, isso daqui é o fundamento, o alicerce da Reforma Protestante, as doutrinas, né? Então, primeiro, qual que é o primeiro sola? Sola Scriptura. Só Escritura, ou seja, o que naquela época se pregava? Que a palavra do Papa, ela tinha o mesmo poder e autoridade do que a Bíblia. Estava em pé de igualdade. A palavra de Deus falava uma coisa, se o Papa falasse, era a mesma coisa. O Papa era a voz de Deus. Ou seja, eles colocavam a palavra de Deus e a tradição de outros santos na mesma pé de igualdade. Só que os reformadores diziam o seguinte: olha, não tem igreja, não tem papa, não tem cardeal, não tem padre, não tem ninguém que tenha palavra que seja maior ou equivalente ou igual à palavra de Deus. A palavra de Deus é suficiente. Nós não precisamos de tradições, não precisamos de homens tentando validar a Escritura. Ela por si só é suficiente para as nossas vidas. Era isso que eles pregavam. E bom, Martinho Lutero, ele era o cara que era tão fã da Bíblia, era alguém tão apegado, tão imerso, que ele resolveu fazer algo que para a época era uma heresia. Ele traduziu a Bíblia do latim para o alemão. Aliás, acho que foi apenas o Novo Testamento, mas ele traduziu o Novo Testamento sem ser um poliglota ali, alguém muito versado nessas línguas originais da Bíblia, mas ele traduziu e entregou para o povo o Novo Testamento na língua do alemão. E, bom, tem uma das frases que eu li no livro Heróis da Fé, que eu guardei para mim, uma das frases que era uma frase do Martinho Lutero, que ele dizia que um dia sem ler a Bíblia é um dia perdido. Então, ou seja, se a gente deixar de ler a Bíblia, a gente deixa de aproveitar a oportunidade de conhecer a Deus um pouco mais. Amém. Então, todo dia a gente tem uma chance. Se você não aproveitar essa chance, você perdeu essa chance. Você não tem como reaver. Ou seja, a gente tem que aprender que a Bíblia ela é suficiente. Uma outra coisa que é importante citar sobre essa escritura é que ela é suficiente no sentido tanto de humanos quanto de outras coisas, porque hoje em dia, se você vai em algumas denominações, as pessoas esperam que Deus ele traga revelações, sonhos, anjos, que apareça um milagre assim, um extraterrestre, para poder dizer qual que é a vontade de Deus para a vida deles. Sendo que já está escrito. Eu gosto até de uma frase do Augusto Nicodemos, que ele diz o seguinte: você quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia. Agora, se você quer ouvir a voz de Deus em voz alta, leia a Bíblia em voz alta. Ou seja, não fica caçando para você vozes e fontes externas. A Bíblia é suficiente. Amém. Ela é suficiente. Por isso que a gente encontra na Bíblia todas as respostas para as nossas perguntas. Amém. Não existe pergunta a qual a Bíblia não responda, mas é claro que a Bíblia não vai responder todas as nossas perguntas do jeito que a gente quer. Ela vai responder do jeito dela. Muitas das vezes a gente tenta
dizer que é uma interpretação equivocada, que é uma exegese diferente, que é uma hermenêutica diferente, só para adaptar a Bíblia à nossa vida e ao nosso modo de viver. Só que a gente deve fazer o contrário, né? Adaptar o nosso modo de viver conforme a Escritura, porque ela é nossa luz, nossa bússola. Por isso que o Salmo 119, verso 105 diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E o Salmo 130, desse mesmo Salmo, diz que a exposição da tua palavra dá luz e entendimento aos simples. Aleluia. Então, a palavra de Deus é suficiente. O segundo sola, a gente poderia dizer que é o só fé, sola fide, né? Só a fé. Não é fé mais indulgências, não é fé mais obras. Não é eu ter fé em Deus e pagar a minha própria salvação. A salvação não é conquistada por dinheiro, por obras, por coisas humanas. Eu não posso bater no peito, dizer, aqui ó, está o meu certificado que eu comprei para ser salvo. Não, a fé é suficiente para nos salvar. Só que fé, ela é diferente de algumas outras coisas. Por exemplo, fé é diferente de fetichismo, que é basicamente aquilo que hoje em dia a gente vê muitos nos movimentos neopentecostais, do tipo, o cara ele pegar uma água, ele dizer assim, olha, essa água aqui, eu passei 3 dias orando por essa água, coloquei um pinguinho aqui de azeite, de óleo, orei, e se você tomar essa água, não importa a sua doença, você vai ser salvo. Isso é fetichismo, fé em objetos, em coisas. A Bíblia vai dizer que fé, em Hebreus 11:1, é o firme fundamento daquilo que não se vê e a convicção de fatos que se esperam. Amém. Certo? Ou seja, a fé trabalha com o invisível. Só que, como as pessoas muitas vezes têm dificuldade em ter fé, não conseguem crer no que não se pode ver, ele diz, bom, se você não consegue crer em algo que você não pode ver, então crê nisso aqui que você pode ver. Declara, né? Exatamente. Declara, quer provar de alguma coisa. Exatamente, se você não consegue ver, então ó, isso aqui vai te curar, isso aqui pode mudar a sua vida. A fronha do Salmo 91, você dormir, ter sonhos e realizar. Né? As chaves, o pessoal dá a chavinha lá, ó, orei por essa chave, aí você coloca essa chave num carro, você coloca essa chave numa casa, e aí você profetiza ali que você vai ter a sua vitória. Ou seja, isso é fetichismo, não é fé. Fé é o firme fundamento daquilo que não se vê. Ou seja, para a gente ser curado, para a gente ter milagres, a gente precisa crer que o nome de Jesus é suficiente para realizar aquilo que é impossível para nós. A gente não precisa de coisas físicas, externas, palpáveis. A gente trabalha com o invisível. A gente não é movido por isso, né? Paulo diz em 2 Coríntios, se eu não estou enganado, capítulo 5, que ele diz que nós não andamos pelo que nós vemos, nós andamos pela fé. Só que fé também não é sentimento. A gente muitas das vezes confunde hoje em dia, tipo, eu ainda não senti de Deus de orar. Quando eu senti vontade de orar, ou quando eu senti vontade de evangelizar, ou então não tem um sentimento para ler a Bíblia. Bom, pergunta, óbvio. Para orar, a gente vai ter que toda vez sentir alguma coisa? Vai ter alguns momentos em que a gente vai ter que orar sem sentir vontade de orar? Vai ter momentos em que a gente vai ler a Bíblia sem ter vontade? Ou então, a gente vai ter que tomar decisões que o nosso sentimento nos diz uma coisa, mas a Escritura diz outra? Então, fé não é igual ao sentimento. Se a gente pega um exemplo aqui de Abacuque, ele foi um profeta que, na minha opinião, foi um dos homens de muita fé. Inclusive,
ele conversava com Deus. Deus revelou os seus planos, ele duvidou de qual que era, ele perguntou para Deus qual que era o plano dele, e quando Deus revelou, a gente já sabe a história aqui, ele ficou assim, chocado, ele falou assim, meu Deus, eu não estou entendendo. Deus, ele diz, eu peço a ele para salvar o povo de Israel, e ele está me dizendo que ele vai trazer os caldeus para castigar o povo de Israel, né? Só que, olha que interessante, Deus dá uma palavra a ele, que vai se tornar a palavra da Reforma Protestante. Se a gente lê em Abacuque 2,4, diz, mas o meu justo viverá pela fé. Ou seja, Paulo, ele tirou essa frase de Abacuque 2,4. Abacuque era um homem tão de tamanha fé, que ele iria passar, ele ia ver o povo dele sofrendo aquilo, ia ter tanta conturbação, que ele ainda ora por um avivamento ao longo dos dias e dos anos, e ele faz uma das declarações mais lindas de toda a Escritura, em Abacuque 3,16, em que ele diz, ainda que a figueira não floresça, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas e os currais não haja vaca, todavia eu me alegrarei no Senhor e eu exultarei no Deus Amém. Da minha salvação. Ou seja, ainda que tudo dê errado, eu vou me alegrar em Deus, vou colocar meu coração em Deus. Ou seja, isso é sentimento? Não, isso é convicção. Amém. Isso aí é fé. Bom, somente Cristo. Não é Cristo mais Maria, não é Cristo mais santos, anjos, não é Cristo mais cardeais, não, é somente Cristo. Amém. Atos 4,12 diz que não há nenhum outro nome debaixo do céu, nem no céu, dado a nós, pelo qual possamos ser salvos, somente o nome de Jesus. 1 Timóteo 2,5 diz que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Amém. Ou seja, a gente não precisa de mediadores, de sacerdotes. A gente crê que todos nós somos sacerdotes, oferecendo um sacrifício a Deus por meio de Jesus, que é o nosso sumo sacerdote. Então, é claro que é importante, Deus deixou cargos, Deus deixou ministérios de pastores, de apóstolos, de evangelistas, só que eles são para nos servir, mas eles não são intermediários, ou seja, eu não preciso deles para orar, eu não preciso deles para ler a Bíblia, eu posso ler a Bíblia também, e eu posso orar a Deus que Ele vai me ouvir. Quando a gente diz somente Cristo, significa dizer que agora eu posso ter uma relação direta, particular, íntima com Jesus. Porque antigamente as pessoas diziam que você só poderia ter um intermediário entre o Papa, entre outras coisas, humanos, né? Mas a gente crê que a gente pode ter experiências Amém. Com Jesus e que o nome dele é suficiente para nos salvar. Amém? A gente não precisa de religiosismos, de sacrifícios, de indulgências, né? Hoje em dia, infelizmente, a igreja ela não tem muito daquilo que foi as heresias do passado, mas a gente tem as heresias atuais, novas, né? Por exemplo, a estrutura religiosa que muitas igrejas vivem faz as pessoas não terem assim um particular com Jesus. Para a pessoa ser salva e ter intimidade com Jesus, qual é o dia e qual é o horário? Domingo às 6 horas da noite, onde vai ter um culto em um templo, em um lugar. Passou as 2 horas, a pessoa não busca mais a Deus, não lê mais a Bíblia, não ora, ou seja, ela prefere terceirizar a sua fé. Ela não quer mais ler a Bíblia, ela quer que o pastor leia a Bíblia, explique a Bíblia para ela e ok. Ela não quer mais ela orar, ela quer, depois do culto, pedir oração para o pastor
para ser curado, para ter a bênção dela. Eu não estou dizendo, obviamente, que a gente não possa pedir oração. A gente sempre aqui tem um caderno de oração, a gente clama em favor e intercede por outras pessoas, mas a gente não pode confundir intercessão com substituição. Ou seja, a minha intercessão não substitui a sua oração. Você também tem que buscar a Deus por si mesmo. Inclusive, nós mostramos o quão interessados nós estamos de receber algo de Deus quando nós mesmos buscamos e não apenas pedimos: ora por mim. Bom, somente a graça. Estou terminando, irmãos. Somente a graça. O que é graça? O que a gente ouve desde criança na escola dominical? Graça é um favor imerecido ou não merecido. Por que essa definição, né? Não merecido? Porque existem favores, do ponto de vista humano, que a gente merece. Favores humanos. Então, vamos supor, eu ajudei você na sua mudança e agora você me ajuda na minha mudança. Na relação humana a gente tem troca de favores. Eu te indiquei para um trabalho, né? Você estava precisando de um trabalho, eu te indiquei lá e aí você foi contratado. Aí depois eu estou precisando de um emprego, você vai lá e me indica. Ou seja, existem troca de favores. Quando a gente diz graça, a gente está falando de um favor sobre o qual não se há troca. A gente está falando de um favor unilateral, que é de Deus por nós e ao qual nós não podemos fazer nada para Deus. Quando a gente dá oferta, quando a gente dá dinheiro na igreja, a gente não está fazendo nada para Deus, porque Deus não precisa disso. Deus, ele não vai ser mais Deus ou menos Deus por algo que eu faço. A religião, as estruturas religiosas das entidades, elas acreditam nisso, de você trazer uma oferenda, um sacrifício para um Deus, para esse poder se potencializar e ele fazer algo em favor dos seus fiéis. Só que na fé cristã nós cremos que Deus, ele é todo poderoso, ele não é carente de nada e ele atua e age por graça. Amém. Não porque ele precise de algo de nós, mas é por graça. Graça ou de graça é algo que não tem preço. Você não paga nada, é free, é livre, é de graça. Só que não é de graça no sentido de que não tem valor, não tem preço, mas tem valor, um valor imensurável, um valor incalculável. Mas não tem preço porque não existiria dinheiro, não existiria recurso, não existiria nada que pudesse comprar. Por isso que a gente fala que nós somos salvos mediante a graça. Por isso que Paulo diz em Efésios 2:8, né? Pela graça sois salvos. Por quê? Porque não tem como nós pagarmos. Tem um salmo, né, Mateus? Lá, acho que é Salmo 7, que diz assim: ainda que você vendesse tudo que você tivesse, dinheiro nenhum poderia pagar a sua alma. Pagar uma alma, né? Exatamente. A alma de um ser humano é impagável. Então, a entrada no reino de Deus, ela é incalculável. Por isso que é de graça. Só que quando a gente fala de graça, a gente está falando de algo que tem limites. Existem limites. Uma coisa interessante quando a gente lê a carta de Pedro é que Pedro, em 2 Pedro 3:18, no último versículo do livro de Pedro, de 2 Pedro, ele diz assim, quando ele está finalizando o livro: antes crescei na graça e no conhecimento. Aí você pergunta: eu tenho como crescer na graça? Graça é favor não merecido, ou seja, tem como eu receber favores que eu não mereço? Tem como eu acessar coisas mais maravilhosas ainda? Tem. Porque a graça não é o ponto de chegada, é o novo destino. Amém. Quando a gente alcança a graça de Deus,
a gente não chega no ponto final, no destino, não, a gente chega no novo caminho pelo qual nós vamos andar. Jesus, ele não é o ponto final, ele é o caminho. Ou seja, quando você chegou em Jesus, não, você não chegou no ponto final, você chegou no caminho. Agora que você vai começar a andar, agora que você vai acessar mundo espiritual. E o mundo espiritual é infinito, é multiverso, é algo que é holístico, é pleno, é maior do que aquilo que a gente experimenta. Então, se a gente parar para pensar, será que eu cresci tudo? Será que eu alcancei o auge da graça de Deus? Não, não tem como, porque a gente vai passar a nossa vida toda crescendo na graça e no conhecimento de Deus. E na eternidade a gente vai poder crescer na graça de Deus mais e mais, né? Sempre quando eu falo disso, eu lembro de uma música muito bonita do Paulo César Baruch sobre a graça, né? Em que ele diz assim, que se fosse flor, seria então primavera. Se fosse gota, já me bastaria. Mas é um mar e eu quero mergulhar na graça. Ou seja, se uma gotinha de Deus que Ele nos permite experimentar já é maravilhoso, imagine o mar. Paulo ele diz em 1 Coríntios 13: em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas chegará um momento que quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado, e então conheceremos face a face, assim como eu sou conhecido. Amém. Ou seja, a gente vai ter uma experiência muito mais profunda, plena e maior. Bom, para finalizar, eu sei que já está dando o horário. Último solo. Então, primeiro, só a Escritura, só a fé, só Cristo, só a graça, e o último, somente a Deus a glória. Amém. Essa era um dos solos, uma das doutrinas. Por quê? Novamente, davam-se glória a Maria, davam-se glória aos santos, davam-se glória a tantas pessoas, mas Jesus ficava ofuscado. A Reforma Protestante vem dizer que a glória, ela só é dada a Deus. Toda a glória humana é vanglória. Toda a glória dada às pessoas é uma glória vã, desnecessária e que não tem sentido. Somente a Deus a glória. A glória, ela não pode ser dada a mim, porque eu conquistei a minha salvação, porque eu paguei a minha salvação. Não. Deus, ele justamente nos salva para que você não possa bater no peito e dizer: eu sou salvo por mim mesmo, porque eu sou bom, porque eu sou honesto, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Deus nos salva e nos transforma, e a gente tem que dizer: a glória é de Deus. Aleluia, glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, Paulo vai dizer: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazeis tudo para a glória de Deus. Ou seja, a nossa vida tem que ser uma vida de glorificação a Deus. Para finalizar, tem um texto que reflete muito bem isso. O quanto que Deus, ele nos salva para que o nome dele seja glorificado, que é 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26, em que Paulo ele diz assim: vejam, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos sábios, nobres e poderosos que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis, desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie diante dele. E ele continua, e olha que interessante, ele diz assim: e vós sois dele, por Jesus Cristo, o qual foi feito por Deus para nós, sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor. Amém. Ou seja, a gente não tem que bater no peito, a gente não tem que fazer nada dando carteirada, dando títulos.
a gente não é nada. Paulo, ele fala que quando ele era do farisaísmo, ele tinha muitas coisas que ele ostentava como gabarito, né? Ele era judeu, hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim. Ele era um homem zeloso, cumpria a lei, mas ele disse que quando ele se converteu, ele considerou tudo isso como lixo, como nada. E ele diz: para que eu possa obter o privilégio de conhecer a Cristo. Amém, irmãos? Então, que a gente possa viver assim, sabendo que a nossa fé, a nossa escritura, a graça em Cristo e somente a Deus a glória, tudo isso é suficiente para que a gente venha ter uma base sólida da nossa verdadeira fé. Amém? Deus em Cristo abençoe, agradeço a verdade com Beleza, né, irmãos? Que legal, né? Sobre a fé. E depois do Martinho Lutero, mudou muita coisa também, né?